O reino que Deus quer estabelecer em nós, querido, ele não está preso num tempo, ele não está preso numa geração, porque o Deus dele é eterno. O Deus dele é eterno. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, igreja. Deus não te chamou para levantar a bandeira de homem nenhum. Deus não te chamou para levantar a bandeira de denominação. É claro, querido, a denominação é um endereço de onde você adora a Deus junto com os teus irmãos. E é necessário, viu, irmãos? A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas vão deixar de congregar. Sabe por quê? E a Bíblia exorta ao povo a não fazer isso, porque os dias vão ser maus. Nós precisamos de um lugar, querido. A denominação, a igreja local, é como um quartel, aonde você, como soldado, vem para se alimentar, se fortalecer para a guerra que está lá fora. A igreja local, querido, isso que eu e você estamos fazendo aqui. Enquanto eu e você estamos aqui, sabe o que está acontecendo? O Espírito Santo está trabalhando, os anjos estão trabalhando, edificando a sua vida, fortalecendo a sua grande vida. Por quê, pastora? Porque enquanto eu e você estamos dentro desse ambiente, há um céu se movendo, há um céu se manifestando, há uma ação de Deus agindo sobre nós, para nos fortalecer para o dia lá fora. É tão interessante que Jesus diz assim, olha, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O segredo não é a questão de estar reunido, é estar reunido em nome dele. Então não é uma questão de uma bandeira. Agora eu entendo que por eu ser parte de um reino, eu preciso de ter um lugar aonde eu possa edificar a minha fé, aonde eu possa ter comunhão com os irmãos, porque nesse lugar Deus também ordena uma bênção. O reino de Deus, querido, é um dos assuntos centrais da palavra. O reino de Deus, querido, ele é um assunto central de toda a Bíblia. E no Evangelho de Mateus, Jesus fala muito sobre o reino. No Evangelho de Mateus, Jesus traz uma clareza, querido, que o maior propósito dele não era estabelecer o nome dele, mas estabelecer o reino do Pai. O maior propósito de Jesus não era fazer o nome dele grande, mas era que todos conhecessem o Pai através dele. O maior propósito de Jesus, enquanto estava sobre essa terra, era edificar um reino, aonde Deus fosse revelado como um Deus, único Deus verdadeiro, o único Senhor de todos. O reino de Deus, querido, ele precisa ser estabelecido dentro de mim, edificado, construído. Toda vontade que Deus tem para a tua vida, ela vai se manifestar à medida que o reino dele, que a cultura daquilo que ele é nos céus, do que ele tem nos céus, também se estabeleça em você. É um alinhamento. É um alinhamento. O reino de Deus, querido, nos mostra que Deus é um rei, soberano sobre todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não é o teu patrão que tem poder. Não é o teu emprego que tem poder. Não é aquilo que você tem que tem poder. Não é você que tem poder. O único que tem todo o poder é Ele. Ele é soberano, igreja. Não há nome melhor, maior, santo como o dele. O reino de Deus, querido, nos mostra que Deus é um rei soberano sobre todas as coisas. E acima de tudo, igreja, e acima de tudo, o rei, este Deus, que o Senhor decidiu que governasse a tua vida, Ele é eterno. E o seu reino é eterno. Quer que eu te diga uma coisa? Ele existia antes de você e continua existindo. E se você morrer, ele vai continuar existindo. E aí, querido, Jesus diz assim, olha, quando vocês orarem, vocês digam, venha o teu reino. O que Jesus quis dizer com isso, igreja?
Preste atenção. Quando Jesus ele diz isso, venha o teu reino, ele estava dizendo, olha, é a única maneira de você se submeter a Deus. Quando Jesus diz assim, olha, venha o teu reino, ele estava se submetendo ao reino de Deus na sua vida. O problema, querido, que nós queremos que Deus crie para nós uma vida onde nós podemos reinar. Mas nós não queremos submeter diante dele como rei. Quando Jesus ele disse assim, olha, quando vocês orarem, vocês vão dizer, venha o teu reino, vocês vão estar declarando, eu me submeto. A minha vida está submetida. Porque Jesus entendeu esse princípio. Ele não podia fazer a vontade do Pai se ele não estivesse submisso ao Pai. Quando ele diz, venha o teu reino, é porque ele estava submetendo a sua vida a Deus. E ao mesmo tempo, igreja, ele estava nos deixando um exemplo. Então, quando você ora, se você orar todos os dias para Deus, simples, irmão, você não precisa de nada, não. Quando vocês orem assim, venha o teu reino. Sabe o que você está dizendo para ele naquele dia? Sabe o que você está declarando para ele naquele dia? Pai, eu me submeto ao teu governo. Eu me submeto à tua vontade. Eu submeto a minha vida entendendo que o Senhor é rei e quem governa é o Senhor e não eu. O maior problema do homem, querido, é se submeter. Ontem a gente entrou nesse assunto lá. Né? O maior problema, a gente não gosta da palavra submissão. Ela parece pesada, não é? Ela parece que você precisa se tornar capacho de alguém para ser submisso. Só que com Deus, querido, não é assim não. Submissão para Deus é você entender o amor dele, o que ele fez por você. E aí você não tem outra coisa a fazer senão se render. Submissão, querido, é o resultado de uma atitude de quem entendeu que é amado. Eu vou repetir isso. Eu gostaria que você pegasse no seu espírito. Submissão é uma atitude de alguém que, como resultado, dá para o outro porque entendeu que é amado. Submissão é uma atitude de um resultado de um coração que entendeu que é amado. Quando você sabe que é amado, ninguém precisa dizer para... O outro não precisa dizer para você, você tem que me obedecer, tem? Não. Você serve por amor. E é isso. Jesus compreendia o amor do Pai, se submeteu a isso. E você? Tem compreendido o amor de Deus? Deus jamais vai colocar uma arma na sua cabeça. Deus jamais vai colocar uma resistência diante de você, querido, te fazendo se submeter a Ele por força. Ele precisa que você entenda que essa submissão tem que ser por amor. Você sabe qual é a maior arma que Deus usa para o homem? É o amor. Ele não tem outra. É claro que Ele também é justiça. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus também é ira. E nesses últimos dias a ira dele vai vir sobre a terra. Ai, pastora, a ira de Deus. Mas aí que está, querido. Se você entende o reino, você sabe que você não faz parte dessa ira. Amém? O reino de Deus, querido, é eu entender que quando eu digo, Senhor, venha o teu reino sobre mim. É como se eu estivesse dizendo para Ele, Senhor, eu me submeto ao teu governo. Que o governo do Senhor comece na minha vida, a partir de mim, para que a tua vontade seja feita através de mim. Você está entendendo, irmãos? Não tem como a vontade de Deus se manifestar se o reino dele não se estabelecer. E aí ela vai vir aqui na terra
como ela é no céu. Você não vai viver a cultura do céu tendo a cultura da terra dentro de você. Para cada país, vocês foram para a Argentina, né? Faz 8 dias, vocês voltaram de lá. A cultura lá é totalmente diferente, não é? Mas o pessoal lá não tem problema de viver a cultura deles, eles já conhecem, já sabem, está neles. Assim como vocês não tiveram problema da cultura de vocês. Não é assim? Vocês foram lá para fora esses tempos atrás, vocês viram a cultura deles são diferentes, não é? Cada país tem a sua cultura, então eu vou te dizer uma coisa, um recadinho para você. O céu também tem. O céu tem uma cultura. O céu tem conceitos, o céu tem princípios, o céu tem regra. E se você é um cidadão dos céus, você precisa permitir que a cultura dos céus governe você. O problema, irmão, é que nós queremos viver nessa terra, gozando da bênção de Deus com a cultura da terra. Você sabe quando é que você vive a vontade de Deus? Quando você alinha o seu coração com os céus. Quando Jesus disse assim, olha, vocês vão orar, venha o teu reino sobre a terra. Senhor, eu estou disposto a me alinhar para que a tua vontade venha. E se eu precisar renunciar, eu renuncio. E se eu precisar abrir mão, eu abro mão. E se eu precisar negar, eu nego. Eu tomo a minha cruz, mas eu alinho. E a começar de mim. Sabe o que significa a palavra, querido? Reino, ela vem do grego e diz basileia. E sabe o que quer dizer? Soberania. Sabe o que quer dizer a palavra reino? Significa poder, significa domínio. Sabe o que significa a palavra reino? Ela está ligada, querido, à presença de um soberano, à presença de um rei. Quando você pensa na palavra reino, você já pensa num reinado, você já pensa num palácio, você já pensa em alguém de coroa, você já pensa em alguém sentado no trono, você pensa em alguém já servindo aquele rei. Então, querido, agora eu vou trazer isso para mim e para você. Quando você entende pela cultura dos céus quem Deus é, rei sobre todas as coisas, soberano sobre tudo, você entende, querido, que mais do que tudo, você precisa e eu preciso me submeter a esse rei. A sua soberania, a sua vontade, ao seu querer. A palavra reino, ela está sempre ligada à presença de um soberano ou de um rei. Então, querido, eu entendo assim, ó. Quando eu digo para Deus, venha o teu reino, é como se eu estivesse dizendo para Ele, venha a tua presença sobre mim, ó rei. E se a presença de um rei vem, o que é que eu sou dele? Serva. Agora não sou eu que vivo mais. Ele vive na onde? Em mim. Só que eu vou te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Para que eu e você possamos declarar essa palavra sobre nós, é preciso ter uma mentalidade de reino. Ninguém chama pelo reino de Deus sobre si, se não entende o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é a sua vontade, é a vontade dele. O reino de Deus não é como eu quero, é como Ele quer. No reino de Deus não é a cultura do mundo, é a cultura dos céus. No reino de Deus não é a carne que me domina. No reino de Deus é o Espírito que me governa. No reino de Deus, querido, no reino de Deus não tem maior e menor. Todos são filhos. No reino de Deus não tem grandes e pequenos. Todos são herdeiros. Amém, irmãos? Quando nós entendemos, querido, a questão do que Deus é, o seu reino, a sua vontade, quando nós desejamos isso no nosso coração, nós precisamos ter a mentalidade do reino. Portanto, irmãos, é preciso, é necessário uma mudança de mentalidade. Nós não vivemos a cultura do reino dos céus com a mentalidade do reino da terra. Você não vive a mentalidade do reino de Deus com a mentalidade do reino do homem. Eu não vivo a mentalidade do reino dos céus, a vontade do reino dos céus, desejando só as coisas da terra.
Para começar, na cultura do reino dos céus, a sua carne precisa morrer. Porque na cultura do reino dos céus, é o Espírito de Deus que trabalha no seu espírito para alinhar a sua alma. E aí, querido, é necessário uma mudança de mentalidade. E a primeira coisa que você entende, quando essa mudança de mentalidade vem, é que o reino dele tem o primeiro lugar na minha vida. Buscai o reino de Deus Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Quando o reino de Deus se estabelece, a justiça dele também vem. Para que, querido, eu e você desejarmos o reino de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que o reino de Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Eu gosto muito de dizer isso, igreja, porque um dia eu aprendi. Eu tinha um costume de escrever na lista e sempre botar Deus no começo e depois vinha outras coisas no lugar. Até que um dia eu entendi no meu espírito que Deus não entra em lista. Porque tudo aquilo que entra numa lista pode ser trocado de lugar. Vai depender do que eu valorizar. Eu posso colocar Deus na primeira pessoa da lista. Mas dependendo das circunstâncias que eu estiver vivendo, eu coloco ele lá no fim e coloco outra coisa aqui. Por quê? Porque tudo vai depender, querido, daquele momento que eu estou dando valor. Aí eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Deus não entra em lista. Deus não é Deus de lista. Deus ocupa um lugar. Deus ocupa um lugar. Sabe por quê? Porque você pode riscar as pessoas da lista. Você pega a lista hoje e você diz assim, olha aqui para mim, tá? Preciso ter tempo mais com Deus. Deus está tendo a prioridade. Preciso, vamos dizer assim, preciso comprar alguma coisa. Mas hoje você até gasta para isso. Você entendeu isso? Mas se amanhã tiver algo mais importante, preciso ter tempo com Deus, vai lá para o fim. Facinho, facinho. Sabe por quê? Porque o que for mais urgente vai ocupar o primeiro lugar na lista. Aí você coloca Deus aonde você quiser. Quando você entende a cultura do reino, você entende que Deus tem que ter a primícia, o primeiro lugar, a prioridade. Quer que eu diga uma coisa? Quando você acorda de manhã, o primeiro pensamento seu tem que ser para Ele. Quer que eu diga uma coisa? Quando as coisas estiverem difíceis, a primeira pessoa que você tem que pensar é nele. Sabe por quê? Porque Deus não entra em lista. Deus tem que ter um lugar dentro de você. Ele tem que ter a prioridade aí dentro. Deus precisa ocupar um lugar, querido, onde ninguém senta. Deus precisa ocupar um lugar na nossa vida aonde o reino dele se estabeleça de uma forma que, se eu precisar renunciar, eu renuncio, mas eu prefiro o reino. O problema, irmãos, que as pessoas querem um reino a título de poder e posição, quando no reino de Deus são os últimos que serão os primeiros. A linguagem do reino é diferente, né? A cultura do reino é diferente. Difícil para a gente, né, irmão? Que está impregnado com a cultura da terra. E quer que eu diga mais? Aí a gente, além de ter a cultura da terra, a gente tem a cultura do brasileiro. Irmãos? Além da gente ter a cultura da terra, a gente tem a cultura do brasileiro, que dá um jeitinho cantrudo, que arruma alguma coisinha, que está sempre, não posso, não sei. É assim. Eu estou lendo um livro onde
O escritor diz, querido, que a porcentagem maior de cultura que não tem um desejo de buscar Deus, de estar com Deus, é o brasileiro. Ele arruma sempre uma desculpa. Ele está sempre ocupado. Por quê? Porque na cultura dele ele não entende isso. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que nosso país está do jeito que está, irmãos. Porque Deus está ficando num lugar, querido, que nem na fila mais ele está. A cultura, querido, dos céus. E uma das coisas, querido, que nós precisamos entender, se você verdadeiramente quer o reino de Deus na sua vida, para viver a vontade dEle, então deixe Deus ser o primeiro na sua vida. Nós não conhecemos, irmãos. Nós sabemos quem nós somos. Nós conhecemos o nosso coração. E nós sabemos aonde nós colocamos Deus em nossa vida. Uns 15 dias atrás, eu comecei a ter uma dor no meu rim. E eu falei, de novo. E foi na sexta-feira que antecedia ao nosso culto. E eu já sei como ela é. Na maioria das vezes eu vou parar no hospital, porque não tem outro jeito. Mas eu fui me medicando ali, e fui orando, pedindo a Deus, porque eu já fui curada desse mal. Amém? Eu já fui curada disso. E eu comecei a orar. Já faz 2 vezes que depois que eu recebi a oração da cura, ela já veio 2 vezes e ela saiu por oração. Porque, querido, o nível da fé vai aprofundando. Você vai indo para outro estágio. Porque o reino é isso. É eu entender que a vontade dele é que eu sou curada. Então eu tenho que buscar. Mas, pastora, você não foi curada? Como é que a pedra surgiu? Não sei, irmão, mas veio. Aí, vamos para uma luta. E aí, naquela semana, eu fui administrando com remédio, mas orando. E no sábado que ia ter o culto, nosso encontro lá, 6 horas da manhã, eu acordei com uma dor. Desci, cheguei lá, tomei um remédio e fui para a sala orar. Eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar. E eu falei uma coisa para você, eu falei assim, diabo, quero te dizer uma coisa. Se isso é uma seta tua, se isso é alguma armação tua contra a minha vida, porque Deus tinha nos dado uma direção de fazer esse café e foi bênção demais. Foi ou não foi, mulheres? Se isso é uma armação tua, se isso é uma seta tua, eu não aceito. Eu não aceito Satanás sobre a minha vida, eu não aceito. E mesmo que ao horário do café eu esteja com a dor, eu não vou cancelar. Porque quando elas chegarem, elas vão botar a mão na minha cabeça, elas vão orar. Mas eu não vou desistir. Eu não vou deixar de fazer. E tá, orei, subi e dormi. Acordei, 8h30, fiz minhas coisas, limpei casa, fiz tudo que eu tinha que fazer. 3h30 nós estávamos lá. E foi bênção. A dor sumiu. Sumiu. De vez em quando você tinha umas pontadinhas, umas coisinhas. Quando foi quinta-feira agora, estava eu lá na loja, trabalhando. Uma vontade de ir no banheiro, corro para o banheiro. Só escuta assim, plim. Nasceu ela. Gente, sem brincadeira nenhuma, parece um caroço de feijão. De todas... Meu querido, tem alguém ligando para você. Por incrível que pareça, a irmã Denise, não sei porquê. Voltando. Quando eu olhei assim, falei, esse barulho é diferente. Quando eu olho lá, você nasceu 15 dias depois. 15 dias depois. Peguei ela, adorei a Deus, agradeci. Sabe por quê, querido? Porque quando nós entendemos que o reino é que nos domina, eu vou buscar aquilo que Ele tem para mim. O que Ele tem para mim é cura. Só que aí, querido, você luta com as armas certas. Porque a arma que você luta não é por força nem por violência, mas é as armas do Senhor.
Quando você ora, querido, vem o teu reino, você está pedindo a vontade dele na tua vida, o governo dele na tua vida. E sabe qual é o propósito de Deus? Ele quer manifestar a influência do céu através de você aqui na terra. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua rua. Sabe o que é que Deus, quando olha para você e vê você andando, fazendo suas coisas, Ele olha para você e diz: tem um pedacinho meu agindo lá na terra. Por quê, querido? Porque desta maneira, o maior propósito de Deus é muito simples. Ele quer manifestar a influência do céu aqui na terra. E a única pessoa que Ele vai usar para isso é alguém que entendeu a cultura do reino. Porque o seu propósito, igreja, o propósito de Deus é povoar a terra com a cultura dos céus, com a linguagem dos céus, com o desejo dos céus. Ele precisa trazer os céus para a terra, mas Ele não vai trazer os céus para a terra de maneira, querido, que Ele não encontre um coração que deseje que esse reino seja edificado. Diga nessa noite para Ele: Senhor, eis-me aqui, edifica o teu reino na minha vida, para que eu possa manifestar o céu na terra. As pessoas estão morrendo, querido, sem saber para onde vai. As pessoas estão morrendo sem saber para onde vai, porque aqueles que poderiam dizer para ela que existe um lugar, não estão manifestando o céu. O maior propósito de Deus, querido, a verdadeira vontade de Deus é que se manifeste na terra a influência do reino. As pessoas não precisam, querido, saber que você é de Deus porque você diz. As pessoas precisam saber que você é um com o Pai, porque as suas ações revelam o reino que você pertence. A verdadeira vontade de Deus é que seu reino se manifeste na terra, influenciado por corações que foram invadidos pela cultura do céu. O maior propósito de Deus é trazer o seu governo sobre a terra. Só que eu vou te dizer uma coisa, querido. Deus não irá fazer nada através de você, se Ele não começar primeiro em você. Diga: Deus não vai fazer nada através de mim, se Ele não começar primeiro em mim. Então, irmãos, o maior propósito de Deus é trazer o seu governo. Sabe o que é que Ele quer? Colonizar toda a terra, para que todos nos tornemos um único povo. Ah, pastor, isso é impossível. O Deus que eu conheço não tem impossível. Esse é o desejo dele, irmão. Agora, se o povo quer, se você quer, se eu quero. Só que, igreja, eu vou encerrar aqui. Tudo isso só é possível quando ele encontra um coração que foi influenciado pelo rei. Você não adora a Deus porque alguém disse para você que você tinha que adorar. Você foi influenciado por Ele. Você entendeu que Ele é digno da tua adoração e do teu louvor, amém? Isso só acontece, querido. A vontade de Deus, ela só se manifesta. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso só é possível quando eu e você permitirmos que o céu nos influencie como um único desejo, que o reino de Deus seja edificado. É muito mais do que uma bandeira, igreja. É muito mais do que uma denominação. É edificar um lugar para Ele, para que o seu reino se manifeste. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio e ele falou isso. O único lugar aonde o céu e a terra se encontram é dentro do homem. O único lugar, irmãos, aonde o céu e a terra se encontram é nessa terra aí. É em você.
Se coloque de pé. Nós temos pavor de ser dominados. Nós temos pavor de ser governados, porque nós queremos ser livres. Para ter o direito de fazer o que nós quisermos, na hora que quisermos, como bem entendermos. Só que na cultura dos céus, querido, se Deus não for aquele que governa a nossa vida, nós não podemos viver a sua vontade. A vontade de Deus não se estabelece no coração de alguém que o reino dele não esteja edificado.